O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons alaranjados e roxos. Jesus e seus discípulos estavam exaustos após um longo dia, ensinando e curando os enfermos. Era hora de atravessar o mar da Galileia. Os discípulos embarcaram, ansiosos por uma noite de descanso. Jesus, cansado, deitou-se na popa e fechou os olhos. O balanço suave do barco e o murmúrio das águas tranquilas os envolveram em uma sensação de paz. O dia havia sido longo, mas seus corações estavam repletos. Eles haviam testemunhado o poder de Jesus e o amor que ele tinha pelas pessoas. Enquanto as primeiras estrelas começavam a brilhar no céu que escurecia, os discípulos aguardavam com expectativa uma travessia tranquila. De repente, o vento mudou. O céu, antes iluminado pelas cores do crepúsculo, tornou-se cinza e ameaçador. Nuvens escuras se acumularam, engolindo as estrelas. A brisa suave se transformou em um vendaval furioso. Ondas gigantescas se chocavam contra a proa do barco, sacudindo-o como se fosse um brinquedo. Os discípulos, apanhados de surpresa pela fúria repentina da tempestade, lutavam para manter o barco à tona. O medo tomou conta de seus corações enquanto a tempestade se intensificava ao redor deles. Os discípulos, pescadores experientes, jamais tinham visto o mar da Galileia tão revolto. As ondas se erguiam sobre eles, ameaçando engolir a pequena embarcação. A água já cobria seus pés e o vento rasgava suas roupas. Eles tiravam a água desesperadamente, mas o barco continuava a afundar. Seus corações batiam acelerados, um ritmo frenético contra o rugido da tempestade. Discípulo 1. Não vamos conseguir. A água está subindo rápido demais. Discípulo 2. Nunca vi uma tempestade assim. O que vamos fazer? Discípulo 3. Vamos afundar. Acordem Jesus. Discípulo 4. Continuem a tirar a água. Temos que manter o barco flutuando. Em meio ao caos, Jesus dormia. Os discípulos, tomados pelo medo, correram para acordá-lo. Discípulo 1. Mestre, mestre, estamos perecendo! Eles gritavam, suas vozes quase inaudíveis, em meio ao rugido do vento e das ondas. Jesus, despertado pelos gritos, sentou-se e olhou para seus discípulos aterrorizados. Em seguida, voltou o olhar para a fúria da tempestade. Com uma voz que comandava o vento e as ondas, Jesus simplesmente disse: Jesus, acalma-te. O efeito foi instantâneo. O vento cessou seu uivo. As ondas pararam de se chocar e se aquietaram como um espelho. O barco parou de balançar. Um silêncio quase assustador se abateu sobre o mar, quebrado apenas pela respiração ofegante dos discípulos. Os discípulos permaneceram imóveis, mudos e atônitos. Eles já tinham visto Jesus curar enfermos e expulsar demônios, mas isso era diferente. Ele havia comandado as próprias forças da natureza e elas obedeceram. Uma mistura de admiração e temor tomava conta deles, fazendo-os tremer no silêncio repentino. Jesus, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Suas palavras eram gentis, mas tocaram fundo em seus corações. Eles haviam testemunhado seus milagres e ainda assim duvidaram diante do perigo. A vergonha os dominou, pois permitiram que o medo ofuscasse sua fé. A história da tempestade acalmada não é apenas um relato antigo, é uma mensagem eterna de esperança e conforto. Todos nós enfrentamos tempestades em nossas vidas, seja uma doença, uma perda, o medo ou a dúvida. Essas tempestades podem nos deixar apavorados e desanimados, assim como os discípulos no barco. Mas a história nos lembra que mesmo em meio à mais violenta tempestade, Jesus está conosco. Ele não promete nos afastar das dificuldades, mas promete nos ajudar a superá-las. Quando os ventos uivam e as ondas nos açoitam, podemos encontrar paz em saber que Ele está no controle. Assim como os discípulos, somos chamados a confiar em seu poder e encontrar a calma em meio à tempestade. Tudo o que precisamos fazer é ter fé.